Olha só, hoje a gente vai montar um quebra-cabeça que é de verdade fascinante. A gente tem aqui 4 textos bíblicos que, à primeira vista, não têm nada a ver um com o outro. Mas, e se na verdade eles contassem uma única e poderosa história? O nosso desafio aqui é justamente esse: encontrar o fio que conecta tudo isso. Então vamos lá. Pois é, essa é a grande questão, né? Pensa comigo. De um lado, a gente tem a queda trágica de um rei. Do outro, um movimento que está prestes a mudar o mundo. E aí, no meio disso tudo, 2 textos de sabedoria. Parece meio aleatório, eu sei. Pode parecer que não se encaixa. Mas olha, eu garanto, no final tudo isso vai fazer sentido. Então vamos começar. Nossa primeira parada leva a gente para um dos momentos assim mais sombrios da história de Israel. A gente está falando da queda do primeiro rei deles, Saul. É uma história, sabe, sobre poder, sobre desespero e sobre um fim que parecia inevitável. E olha a rapidez com que tudo desmorona. É impressionante. Em questão de dias, Saul vai de comandante a um fugitivo, rejeitado por todo mundo. Ele volta para casa e o que ele encontra? Só ruínas. A última batalha dele, lá no Monte Gilboa, não tem nada de heroísmo. É o ponto final de uma grande tragédia. Ele chega a ver os próprios filhos morrerem antes de tomar aquela decisão final, a mais desesperada de todas. O ponto aqui, a ênfase, é na totalidade da derrota. A passagem faz questão de dizer, naquele mesmo dia. Sabe, não foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, uma queda gradual, não. Foi um colapso completo e instantâneo. E que não levou só o rei, levou junto toda a sua linhagem, toda a sua liderança militar. Então, o ponto principal que a gente precisa guardar dessa parte é esse. O reinado de Saul termina em desespero absoluto. Não tem glória, não tem honra, só a realidade amarga de uma liderança que foi construída numa base muito frágil. É importante ter essa imagem de desolação em mente. Ok, agora vamos deixar esse campo de batalha para trás por um momento. A cena vai mudar, assim, drasticamente. O tom, que era de desespero, agora vira uma expectativa quase fervorosa. A gente está se aproximando de Jerusalém e o clima, a atmosfera, está simplesmente elétrica. E aqui está o nosso grande contraste. A história de Saul é sobre um fim. Já de Jesus é sobre um começo. Um começo com uma força que parecia que ninguém conseguia parar. Sabe, uma força que só crescia a cada momento. O cenário aqui é pura tensão. Pensa só, a festa da Páscoa estava chegando, o que significava que multidões iam para Jerusalém, e o nome que estava na boca de todo mundo era um só: Jesus. Claro, as autoridades estavam alarmadíssimas, já planejando a morte dele. Mas o povo, especialmente depois que ele ressuscitou Lázaro, via nele algo totalmente novo. A devoção era uma coisa que dava para sentir no ar. E essa devoção toda, ela se manifesta de um jeito muito poderoso. O gesto de Maria não é só simbólico, é uma entrega total. A gente está falando de um perfume caríssimo, uma fortuna, algo usado para ungir um rei ou preparar um corpo para o sepultamento. E ela derrama tudo ali num ato de honra profunda. É um contraste, assim, gritante com aquele final solitário e desesperado de Saul. Bom, então agora a gente tem as nossas 2 histórias, certo? Uma de ruína total e outra de devoção intensa. Agora a gente precisa das chaves para entender o que conecta as duas. E a nossa primeira chave vem lá dos Salmos, aquelas canções que falam tanto de luta quanto de confiança. E isso levanta uma pergunta que vale para todo mundo, né? No momento de crise, onde é que se encontra força? Saul enfrentou a crise dele e só achou desespero. Jesus, por outro lado, estava com uma ameaça de morte em cima dele, mas o que ele inspirava era devoção. O que explica essa diferença toda? Bem, os Salmos dão uma boa pista pra gente. Aqui está o primeiro princípio. O Salmo 118, ele descreve um jeito de responder à pressão que é o exato oposto do desespero. Em vez da pessoa se fechar, se voltar para o próprio medo, o salmista faz o contrário. Ele clama por algo maior. E o que ele encontra? Libertação. O texto fala de um lugar espaçoso. E aqui fica bem claro de onde vem essa força toda. Não vem de exércitos, não vem de status, nem do poder pessoal, que eram as coisas nas quais o Saul confiava, certo? Não, vem de uma fonte externa, de uma confiança em algo divino. Essa é a essência da resiliência que o Salmo descreve. Beleza, vamos para a nossa segunda chave. Ela vem do livro de Provérbios. E ele basicamente apresenta a vida como uma escolha constante entre 2 caminhos. Um que leva para cima e o outro que, bem, leva para baixo. Provérbios 15 desenha um mapa moral, assim, muito claro.
De um lado tem um caminho do prudente, da sabedoria, que é uma jornada para cima, para a vida. Do outro tem um caminho do orgulho, da soberba, que inevitavelmente leva à destruição. O texto diz que a casa do soberbo vai ser derrubada. Acho que já dá para começar a ver como isso se encaixa nas nossas duas histórias, né? Ok, chegou a hora. A gente tem todas as peças na mão, as duas histórias e os dois princípios de sabedoria. Agora, vamos juntar tudo isso e finalmente resolver o nosso enigma. E esse versículo de Provérbios, ele é a lente, sabe? É através dele que tudo se encaixa. Ele nos dá o critério perfeito para a gente avaliar os dois destinos que a gente acabou de ver. Um caminho que leva para cima e um que leva direto para a ruína. E essa comparação deixa a conexão muito clara. Vamos ver. Saul, ele confiou no próprio poder, nos exércitos, em si mesmo. E quando tudo isso falhou, ele escolheu a autodestruição. Ele seguiu o caminho do orgulho e a casa dele ruiu, exatamente como o provérbio descreve. Agora Jesus, a gente vê o oposto. Ele demonstrou uma confiança total num plano divino. Diante da crise, a fé dele inspirou devoção nos outros. Ele seguiu o caminho da sabedoria e o legado dele, bom, floresceu. Então, a grande conclusão, o ponto que une tudo isso, é o seguinte: o que conecta esses 4 textos é uma reflexão sobre o alicerce da vida. No fim das contas, não são os inimigos, não são as circunstâncias ou os desafios que determinam o resultado, mas sim a escolha fundamental que se faz entre o orgulho e a confiança, entre confiar no próprio poder ou em um propósito maior. E é assim que a gente vê a conexão entre um rei caído, um Messias aguardado, um salmo de confiança e um provérbio sobre sabedoria. Tudo isso nos leva a uma pergunta final. O que, de fato, constrói um legado que realmente dura? Fica aí a reflexão.